O Wander Moreira, estou falando a partir de Belo Horizonte e sou do CEBI em Minas Gerais e da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Alegria estar com vocês aqui. Então, para o pessoal que vai chegando, a gente dá as boas-vindas. Para todos que já chegaram, nós damos as boas-vindas. Eu sou o Erivaldo, eu sou representante da região Sudeste no Conselho do CEBI Nacional e é uma imensa alegria estar com vocês nesta tarde. Mais uma vez, nós já estivemos reunidos outra vez no curso de novas tecnologias, né? E hoje nós convidamos a região Sudeste para refletir um pouco sobre a nossa conjuntura a nível de Brasil. Nós que estamos aí a passos largos da eleição, né? A eleição para presidente está chegando. E esse tema de hoje, Bíblia, ética e cidadania, é para que nós possamos refletir também, a partir desse estudo com o Frei Gilvander, ele que vai estar conduzindo essa tarde conosco, nós possamos também refletir nas nossas bases, nos nossos grupos de reflexões, nos nossos momentos. Então é com grande alegria que eu convido o Frei Gilvander. Ele tem uma larga experiência aí na luta com o povo e ele pode estar se apresentando. E seja bem-vindo, Frei Gilvander, e gratidão por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Erivaldo, né? Gratidão pelo convite. É uma alegria e uma grande responsabilidade estar com vocês aqui, né? Estou falando a partir de Belo Horizonte. Sou um camponês, nasci na roça, estou vivendo na cidade, mas a roça não saiu de mim, né? Nasci no interior de Minas Gerais, nasci no Alto Paranaíba, fui criado no Noroeste de Minas, entrei no seminário menor em Brasília, fiz noviciado no Pernambuco, 5 anos de filosofia na Federal do Paraná, em Curitiba, fiz teologia na linha da Teologia da Libertação em São Paulo. Depois fiz o mestrado em exegese bíblica lá em Roma, no Pontifício Instituto Bíblico, e há 5 anos atrás terminei o doutorado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais em educação, pesquisando a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana, né? Então, por vários motivos, né? Alegria estar vendo todas as pessoas aqui, né, de várias localidades, né? Todos nós aqui temos grandes experiências de caminhada, de luta. Então, eu vou propor o seguinte, acho que para ser mais fértil esse nosso momento aqui, eu vou fazer uma introdução e depois, né, o Erivaldo coordena a palavra aí para a gente fazer uma roda de conversa aqui, né? Então, sugiro assim, fique atento aí enquanto eu vou falando aqui, se quiser já ir comentando ou perguntando no chat aí, ou anotando aí as perguntinhas ou pareceres e tudo, porque é na reflexão conjunta que a gente pode melhorar, né, colocar um pouquinho de colírio nos nossos olhos, que às vezes a gente pensa que a gente está vendo e a gente está cego ou cegado, né? Um pouco por aí. Então, aqui não tem pretensão de eu falar muito aqui, não, né? Embora já tenha, agora no próximo dia 2 de outubro, dia do nascimento do Mahatma Gandhi, dia do primeiro turno das eleições aí, dia do meu aniversário também, já vou completar 59 anos de idade, já fiquei careca, chapeuzinho aqui para disfarçar a careca, já estudei muito, mas muito mesmo, mas estou sentindo assim um amor, um ímpeto muito mais forte para lutar, né? Estou bastante cansado de achar que só com palavras e só com textos e só com blá, 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 a gente muda a realidade, né? Nos últimos anos de vida do bispo Dom Luciano Mendes, né, tivemos a alegria de conviver com ele muito próximo aqui, em muitas lutas em Minas Gerais. Aí um dia eu perguntei, falei, Dom Luciano,
todo dia o senhor está viajando, uma hora está em Brasília, outra hora está em Ipatinga, outra hora está em Belo Horizonte, outra hora está no Norte de Minas. O senhor ainda tem tempo para ler? Eu falei, Frei Giovanda, já li muitos livros, nem sei quantos, mas ultimamente não estou mais tendo tempo para ler livros. E ele completou, estou lendo as pessoas, lendo os corpos vivos, lendo as pessoas na luta, né? Então, esse tripé que o Erivaldo propôs para nós é Bíblia, Ética e Cidadania. É mais do que pertinente, né? Primeiro, eu chamo a atenção, assim, que aprendi muito, tanto na filosofia, estudando filosofia da linguagem, linguística, e depois também ao fazer o mestrado em exegese. Eu sempre gostei de português. Assim, a gente precisa prestar muita atenção na linguagem, como não existe ninguém neutro, não existe ciência neutra, não existe cristão, quem se diz cristão neutro, a linguagem também não é neutra, né? Essas palavrinhas aqui a gente precisa problematizar, né? Por exemplo, começando a palavra cidadania, que à primeira vista, assim, é uma palavra que é simpática, né? Mas cidadania vem de cidade. Aí, por exemplo, eu já ouvi muito no meio dos camponeses, falar, Frei Giovanda, esse negócio de cidadania é coisa de cidade. Nós temos que lutar por camponia. Camponia. Quer dizer, o campo que tem que ser a grande prioridade, que tem que reorganizar a vida social, econômica, política e tudo, porque senão a cidadania fica impossível, né? Recordo também que os seringueiros, né, desde Chico Mendes, eles falam, nós estamos lutando aqui para defender a floresta, estamos lutando por florestania. Então, tem cidadania, tem camponia, tem florestania, né? Hoje a gente vê, assim, um movimento para acolher os clamores, os gritos da periferia. Poderíamos falar também perifenia, alguma coisa nesse sentido, né? Perifenia, né? Então, cidadania, ela não é uma palavra totalmente santa, imaculada, assim, a crista da onda, né? Outra coisa que a gente tem que observar também, muitas pessoas entendem ser uma pessoa cidadã, entende simplesmente porque participa da cidade, participa das relações humanas, participa disso, daquilo outro, né? Mas só participar seria o suficiente e justo se nós estivéssemos vivendo numa sociedade justa economicamente, solidária socialmente, sustentável ecologicamente, né? Democrática politicamente, plural, no sentido de respeitar a imensa diversidade cultural, né? Se nós estivéssemos vivendo numa sociedade ecumênica, macroecumênica ou interreligiosa, com respeito à imensa diversidade de mística, de espiritualidade, de igrejas, de religiões que tem, mas acontece que essa não é a realidade. Se não é, cidadania não pode ser entendida simplesmente como eu participar, precisa ser entendida como lutar por, né? Lutar para que a gente supere a atual engrenagem e organização e construção de cidades, que hoje nós estamos no meio de cidades empresariais, cidades mercados, né? Lá na Bíblia, um dos critérios de hermenêutica bíblica, muito utilizado aí principalmente no método sócio-histórico crítico, né? Falar das cidades-estados. Hoje é cidades, mercados, cidades empresariais, cidades das grandes empresas, cidades do mercado idolatrado, né? Ética, outra palavra bonita, né? Mas que a gente precisa problematizar também. Tem muitas pessoas que pensam que ética é igual moral, que é simplesmente você ter atitudes que diz respeito simplesmente à relação interpessoal, né? Mas
ética é muito mais do que eu dizer, do que discernir entre isso é certo, aquilo é errado, isso é permitido, isso é proibido. Praxis libertadora, né? E aí, ao falar em... Está dando para me ouvir? Sim, Frei, ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Para mim apareceu uma instabilidade aqui, mas beleza. E toda vez que eu ouço falar na palavra ética, me vem na memória quando eu estava fazendo um mestrado em exegese bíblica, e aí nós tivemos que estudar 3 anos intensivamente, né, as línguas hebraico, grego, e aí o professor Plotz, um grande alemão, depois de 3 anos a gente estudando o hebraico, na última aula, terminando a última aula, os 3 anos intensivos estudando hebraico, ele terminou dizendo assim, falou, olha, eu tenho a alegria de anunciar para vocês que nós estamos terminando o curso da língua hebraica, que é, por excelência, a língua da ética, a língua dos profetas e das profetisas, né? Então, assim, para nós que somos do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, a gente precisa sempre estar conectado com essa dimensão mais profunda da língua hebraica, que é o seu transfundo de ética. Ética, a grande preocupação, não apenas do povo da Bíblia, mas dos povos da Bíblia, dos povos bíblicos, dos muitos povos que experimentaram nos seus próprios corpos, né, a opressão, a exploração, a escravidão, as relações sociais escravocratas, né, são sempre as discussões das narrativas bíblicas, são questões no mais profundo, buscando a ética, né? O que fazer e como fazer. O que fazer e como fazer. Essa questão, que fazer, é uma das grandes perguntas, por exemplo, está no Evangelho de Lucas, muito forte, está em Atos Apóstolos, está em praticamente todas as narrativas proféticas, né? O que fazer, né? Que é uma pergunta também, que tem até o livrinho do grande Vladimir Lenin, né? Diante da tirania, das opressões políticas e econômicas, o que fazer? Essa é a questão fundamental, né? E outra questão também que aparece na ética a partir da língua hebraica é o como fazer, que fazer e como, o que fazer e como, né? E é nessas duas questões que muitas vezes a gente embaraça e a nossa praxis, a nossa ação, muitas vezes deixa a desejar no sentido de ser libertadora, né? E a outro polo aqui do nosso tripé, né? Bíblia, ética e cidadania. Bíblia, eu queria externar para vocês aqui que assim, eu aprendi a amar a Bíblia com o papai, desde os 5 anos de idade, trabalhando na roça no Cabo da Enxada, e o papai, a gente trabalhando lado a lado ali no Cabo da Enxada, capinando milho, feijão, mandioca, plantando, colhendo, e o papai me contando muitas das histórias da Bíblia, né? Depois aprendi a amar mais ainda os textos bíblicos, tendo a alegria e a responsabilidade de estar na província carmelitana de Santo Elias, da qual também o nosso querido Frei Carlos Mestres faz parte, né? E e fui cultivando esse amor pela Bíblia, fazendo círculos bíblicos desde 1985, quando eu começava filosofia em Curitiba, estudando na Federal, todas as manhãs e às noites, lá na favela do Parolim, tentando construir comunidade eclesial de base, né? E aí, ao fazer um mestrado em exegese bíblica, vem alimentando. Mas eu quero confessar para vocês que, ultimamente, eu estou ficando com a pulga atrás da orelha, porque estou, assim, estarrecido de ver e constatar como é que a Bíblia, os textos bíblicos, né, estão sendo usados e abusados para pavimentar necropolítica, políticas opressoras, né? Assim também como
invocar o nome de Deus em vão está na ordem do dia, né? Então, assim, tem ressoado muito nos meus ouvidos o repúdio, né, por exemplo, que os nossos parentes, os povos indígenas, manifestou quando o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, esteve no Peru e os povos indígenas falaram: Papa, estamos aqui devolvendo, leve de volta a sua Bíblia e nos devolva a nossa terra, né? Então, acho que ser do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos hoje, mais do que uma graça, mais do que uma alegria, é uma responsabilidade imensa, porque a Bíblia está sequestrada, os textos bíblicos estão sendo privatizados, o que está predominando são leituras intimistas, né, nem teologia da prosperidade, não é ideologia da prosperidade, são assim, interpretoses, falsas interpretações que pavimentam isso. Então, assim, e sem contar também, que ultimamente também, pela Comissão Pastoral da Terra, da qual faço parte já há quase uns 30 anos, entrei a missão da Comissão Pastoral da Terra, além da gente estar ao lado dos camponeses, né, que é uma imensa pluralidade, né, os boias frias, pequenos agricultores, acampados, assentados, está também no rol da nossa missão acompanhar a luta dos povos e comunidades tradicionais, né, dos povos indígenas, originários, dos quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, catadores de flores, né, os ciganos, uma imensa diversidade de povos e comunidades tradicionais. E, por exemplo, no meio dos quilombolas, né, que é um dos grandes ramos dos povos e comunidades tradicionais, estou percebendo que tem uma incidência muito grande de pessoas que participam, que não são pessoas cristãs, que participam de religiões afrodescendentes, né, ou outros preferem dizer de religiões de matriz africana, né, como Umbanda, Candomblé, né, e aí eu já tenho tido até assim uns puxões de orelha, por exemplo, de algumas pessoas da área da antropologia, ou da história, ou da arqueologia, me alertando: Frei Gilvander, nós temos que reconhecer que o Brasil não é só cristão, não. Então, assim, não pode invocar esse discurso dos textos bíblicos em qualquer assembleia, diante de qualquer povo, não, né? Uma vez eu levei um grande puxão de orelha aqui, que estava no encontro com os povos negros aqui, a maioria era do Candomblé, da Umbanda, e aí um outro colega nosso aqui começou já falando de textos bíblicos e tudo, de Javé, de Jesus Cristo e tudo. Aí depois o parente lá do Candomblé falou: mas você não falou nada dos nossos orixás, não falou nada dos nossos ancestrais e tudo e tal. Então chama atenção para isso também. E quando a gente, assim, não compreende e não respeita, né, estrito senso, essa imensa diversidade, não apenas de igreja, mas de religiões, de místicas e de espiritualidades, isso tem uma incidência negativa na nossa ética, né, na nossa prática, né? Depois, para ir já finalizando essa introdução aqui, para abrir a palavra para vocês, para a gente dar passos no sentido de a gente ler a Bíblia de forma libertadora e ter um compromisso ético libertador e ser pessoas cidadãs ou camponesas ou de florestania ou de periferia, né, ou de camponia, realmente numa linha libertadora, a gente jamais podemos esquecer que nós estamos numa sociedade estruturalmente injusta, né? Não estamos em uma sociedade justa e fraterna. E aí, sempre me recordo do ensinamento de Paulo Freire, que de uma forma muito contundente fazia uma opção de classe, que o levava a fazer a opção pelos empobrecidos de uma forma muito radical, né? E aí o Paulo Freire dizia: olha, aquilo que na Bíblia é considerado o suprassumo da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
ou amar como Jesus amava, ele falou, não basta a gente dizer isso não, tem que problematizar essa questão, né? Amar a todos e a todas, sim, mas não podemos e nem devemos amar todo mundo da mesma forma. E aí o Paulo Freire vai na linha, falou, amar os oprimidos, os povos escravizados, as pessoas injustiçadas, né? Como? Se colocando ao lado deles, delas, para lutar com eles, ao lado deles e delas, pelas lutas libertárias, na luta para conquista dos seus direitos, né? E amar os opressores como? Não sendo solidário com eles, tentando dialogar, só dialogar e tudo, mas como? Fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão, né? Então, é ingenuidade grosseira, né? Por exemplo, é muito chavão, assim, no meio, principalmente, da pequena burguesia, da classe média, achar que não, a gente tem que respeitar o outro, a outra pessoa, a gente tem que dialogar, coloca o respeito e o diálogo, assim, como uma geleia geral, mas como é que um sem terra tem que respeitar e dialogar, sim, com o indígena, com o sem-teto, com a pessoa vítima de homofobia, com a mulher vítima do feminicídio, né? Com os povos da periferia, com quem está na horizontalidade, diálogo e respeito. Esse é o caminho. Agora, como é que um sem-terra vai dialogar com o latifundiário ou com o agronegócio? Não é da mesma forma com quem está na horizontalidade. Então, quem está na verticalidade, exercendo uma postura de poder, está mandando, subjugando, subalternizando e tudo, a gente não pode ficar na doce ilusão, né, na vaidade das vaidades, de que basta, a gente tem que dialogar, tem que compreender e tal, tem que respeitar, né? E aí eu experimento isso de forma muito incisiva, porque como ser humano, como frei, como padre, além de estar no CEBI, eu estou na Comissão Pastoral da Terra, acompanhando ocupações camponesas, ocupações urbanas de luta pela terra, acompanhando os atingidos por mineração, e aí muitas vezes a gente tem que fazer lutas mais incisivas, né? Bloquear o trânsito, igual, por exemplo, nos últimos 15 dias, só que em Betim, ao lado de Belo Horizonte, nós bloqueamos a BR 5 vezes, quase que assim, dia sim, dia não, durante 2 horas e meia, 3 horas, e causa um congestionamento de 20, 30 quilômetros, né? Aí dá um impacto na cidade, as pessoas, Frei Gilvando, mas e o direito de ir e vir e tudo? Como é que é? Tem gente que não tem nada a ver com essa questão aí de 130 famílias da ocupação Pingo d'Água que está ameaçada de não tem nada a ver? Todo mundo tem a ver, sim, né? Todo mundo tem a ver. E aí eu aprendi que, por exemplo, nós temos na Constituição Federal de 1988, né, assegurado lá uma série de direitos, frutos de todo o movimento organizado, das pastorais sociais, dos movimentos sociais populares, que num processo constituinte, né, nos anos de, principalmente 86, 87, lembrar que em 1986, o tema da campanha da fraternidade foi sobre a terra, fraternidade e terra, e o lema terra de Deus, terra de irmãos, né? Toda essa luta fez inscrever na Constituição, tem os direitos individuais e tem os direitos sociais, então, direito à terra, direito à moradia, direito a um salário justo, direito a um meio ambiente equilibrado, direito à aposentadoria, direito à saúde, direito à educação, tal, e além dos direitos individuais, né? Direito de ir e vir, direito de livre expressão, direito de liberdade religiosa, e vai por aí afora. Aí eu tenho defendido a tese ultimamente, falo, olha, os direitos individuais, eles são frutos, principalmente da Revolução Francesa, afirmação do ego do indivíduo, né? Eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de propriedade, eu tenho direito de expressão, isso tudo tá um ranço aqui de espírito capitalista, né, de ética capitalista, né, os direitos individuais. E os direitos sociais são, em grande parte, frutos da luta para tirar, os aprendizados, né, da violência brutal que foi, por exemplo,
a Primeira e a Segunda Grande Guerra Europeia, né, que matou e dizimou milhões e milhões de pessoas, né? Então aí criou-se o Estado Democrático Social, então tem que ter os direitos sociais também. E aí eu tenho defendido que, olha, os direitos sociais precisam estar acima, não gosto dessa palavra acima não, porque ela está muito viciada aí, né? Mas tem que ser uma prioridade maior do que os direitos individuais. Então, aí, quando vem, vocês estão bloqueando o trânsito aqui, vocês estão ocupando isso aqui, vocês não compraram essa terra, estão querendo... Falou, olha, os direitos individuais é para todos. Direito à propriedade não é só para 5%, 10% da sociedade, não. E para ser para todos, então tem que ter luta. Então, respeita os direitos sociais, e a hora que a gente conquistar os direitos sociais, todos terão direito aos direitos individuais tranquilamente, né? Outro ponto que eu penso que é fundamental para a gente ser mais humano, né, mais comprometido realmente com uma ética libertadora, com uma cidadania libertadora e com uma perspectiva bíblica libertadora, é a gente compreender as culturas, né? E não só grandes culturas, mas as culturas, a cultura dos povos da periferia, a cultura dos camponeses, a cultura dos povos indígenas. Eu tenho aprendido muito, ultimamente, a Comissão Pastoral da Terra, nós estamos muito junto com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, por exemplo, em Minas Gerais, além de acompanhar os camponeses, nós da Comissão Pastoral da Terra acompanhamos também a luta de mais de 20 povos indígenas. E aí, por exemplo, só para citar alguns exemplos, assim, coisas que às vezes para quem é branco, de ascendência bastante europeizada aí, eurocêntrica, fica muito distante. Há uns 8 anos atrás, eu fui convidado a pregar um retiro lá na Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Prelazia do nosso querido e saudoso Dom Pedro Casaldáliga, e aí eu conheci lá as freiras, as irmãzinhas de Foucault, que trabalhavam e conviveram mais de 50 anos lá com os povos indígenas Tapirapé. E aí fiquei sabendo lá que para os Tapirapés, quando morre um parente Tapirapé, ele é enterrado dentro da casa da família, porque ele morreu, mas ele continua sendo um membro da família. Então eu não posso levar e enterrar ele lá fora, lá no cemitério, distante da casa, ou muito menos lá na cidade. Tal. Ele fica enterrado dentro da casa, né? Continua sendo um membro da família. Então, essa concepção sagrada de que, inclusive, os mortos continuam fazendo parte de nós que continuamos vivos, e ele está aqui dentro de casa conosco, exclui completamente da dimensão cultural, mística e espiritual dos Tapirapés a ideia de vender a terra, de comprar a terra, né? Um pouco na linha lá do Nabote, né? Ai de mim, eu vender a herança, né? A terra é espaço sagrado. Os Yanomamis, quando tem, no meio dos Yanomamis, tem alguns povos que há uma diversidade entre eles, né? Tem alguns que, quando morre um parente, eles cremam, né? Queimam e as cinzas colocam na água e bebe as cinzas. Quer dizer, então, assimilar o irmão em cinzas é uma forma dele continuar vivendo em mim. Aí, às vezes, quando eu conto isso, as pessoas brancas, nossa! Falou, e os católicos que celebram a Eucaristia aí não comem e bebem o corpo de Cristo? Né? Povos africanos, que eu convivi com muitos fazendo mestrado e doutorado lá na Itália, tinha um, por exemplo, que foi fazer um visto lá no consulado, e nos Estados Unidos só tinha 2 linhas assim, para escrever o nome dele, mas o nome dele tinha 15 nomes. Era o nome, sobrenome. Aí a moça lá do consulado falou, não, aqui só dá para colocar uns 4, 5 nomes. Ele falou, não, mas no meu nome está 15 sobrenomes aí, não pode amputar, não. Não, mas não tem espaço. Ele falou, não aceito cortar meu nome, não. Porque aí no meu nome está, no meu nome está vivendo em mim meu pai, minha mãe, avô, avó, bisavós, tataravós e tudo, os ancestrais estão no meu nome. Outro aspecto que eu acho que é imprescindível também para a gente articular esse tripé, Bíblia, ética e cidadania, na perspectiva libertadora, é a gente compreender que Jesus Cristo, ele combinou no seu modo de agir, de ser e de lutar, 2 dimensões intrínsecas, a solidariedade
e a luta por liberdade, né, por libertação. Por exemplo, eu já observei assim, que entre as várias características que estão lá nos 4 evangelhos da Bíblia, principalmente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se a gente vai dividir a ação missionária, a ação pública de Jesus em 2 momentos, no primeiro momento, a grande característica é o Jesus solidário, é o Jesus terno, compassivo, misericordioso, né? Convivendo com todo mundo, abraçando as mulheres, as crianças, os cegados, os paralisados, os execrados, os excluídos, né? Os doentes, os adoecidos, os estrangeiros, fazendo os milagres, e aí gerando aquele boom de aceitação, né? O Ibope lá em cima, e todo mundo acorria-se a Jesus e tal, mas no meio da missão tem uma crise existencial gravíssima, que os biblistas chamam de crise galilaica, né? Jesus faz uma análise da conjuntura e percebe que está sendo meio bobão, né? Ele falou, uai, eu curei 10 cegados, agora tem 120 cegados. Partilhamos o pão, multiplicamos, saciamos 5.000, agora tem 30.000 passando fome. Desparalisei uns 10 aí, agora tem 50 paralisados. Falou, estou enxugando gelo, o que está acontecendo? Aí Jesus faz a descoberta crítica de que a raiz, a causa principal dos males, das doenças, das paralisias e das cegueiras que acometem as pessoas, não são consequência de mazelas pessoais, né? Porque a pessoa é egoísta, é acomodada, é vagabunda, preguiçosa, não sei o que lá mais. Aí ele percebe que está tendo muita gente cegada, muita gente paralisada, muita gente adoecida, muita gente passando fome, porque tem uma engrenagem socioeconômica, política e cultural que está engendrando essas coisas, está causando isso. Aí, na segunda parte da missão pública, Jesus, no segundo momento, vai, pouco a pouco, acaba-se os milagres nos evangelhos, e o que a gente vê? É claramente a coluna mestra do ensinamento e da praxis, da ética de Jesus, é luta por justiça. Aí a gente vê claramente ele enfrentando o poder político, por exemplo, ele está sendo missionário, aí chega a notícia lá, olha, o governador Herodes está bravo com você, que você está sendo missionário, ele mete o dedo na cara e falou, ó, pode falar para essa raposa, esse tirano aí do poder político aí, Herodes, que eu estou sendo missionário aqui, vou continuar hoje, amanhã e depois e tudo. Estamos aqui. Aí, quando ele vai subindo para Jerusalém, por exemplo, até Pedro, os discípulos tremem de medo, apareceu já umas ameaças de morte, Jesus, vamos colocar a viola no saco, vamos voltar para trás, vamos ficar só na solidariedade, porque lá todo mundo está te aplaudindo, todo mundo te abraçando, e Jesus é tudo, aquele negócio, tudo e tal. Falei, não, nós vamos marchar para a capital, vamos enfrentar os poderes lá da capital lá. Falou, Pedro, Satanás, sai fora, tem mais alguém que quer fugir da raia? Que quer entrar nessa linha light? Não, vamos seguir. Então aí Jesus vai radicalizando gradativamente a sua postura de luta para superar o poder político opressor, aí luta para superar a concentração econômica, né? A gente vê claramente a denúncia incisiva que Jesus faz dos saduceus, né? Que eram os grandes, não apenas proprietários de terra, mas invasores e grileiros de terras da época, né? O semeador está semeando no meio das pedras, do pedregulho, na beira da estrada, não é porque é um amador, não sabe semear, não, é porque é o que sobrou para ele, porque as terras férteis estão griladas e abocanhadas pelos agronegociantes da época, que eram os saduceus, né? Parte dos fariseus, cegados e privatizando a fé no legalismo, no moralismo e tudo, né? E aí, a conclusão, o que foi que levou Jesus a ser preso, né, condenado, torturado, né, morto na cruz? Não foi só porque Jesus foi solidário, foi porque Jesus mexeu nas causas. Então, hoje, a gente, para a gente ser ético e para a gente não apenas participar da cidade, mas transformar a cidade na linha de construir uma cidade lá inspirada lá, Nova Jerusalém, né, uma cidade com 4 rios, com praças, e com uma cidade ecológica, com relações sociais libertadoras, a gente não pode ficar só
em ações de solidariedade. É preciso lutar por justiça profunda, e justiça profunda hoje é superar o legalismo, é realmente marcar fileiras ao lado dos camponeses, dos povos e comunidades tradicionais, dos nossos parentes indígenas, para a gente fazer não apenas uma reforma agrária popular, mas, quem sabe, uma revolução agrária, né, para libertar a Mãe Terra, que continua em cativeiro, conforme aquele livro do grande sociólogo José de Souza Martins, né, Cativeiro da Terra, continua. Então, lutar por justiça agrária é imprescindível, né, reforçar a luta dos povos e comunidades tradicionais para demarcar os seus territórios, respeitar esses territórios, titulá-los, né, de forma coletiva, só para uso e fruto, e não para ficar vendendo e comprando, jogando as terras no mercado. Lutar por justiça profunda hoje também significa se comprometer com os movimentos sociais populares urbanos, né, que lutam por moradia. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho a alegria de dizer que só nos últimos 14 anos aqui, acompanhando mais de 130 ocupações, o povo das ocupações conseguiu construir aqui mais de 35 mil casas. Só em Belo Horizonte, mais de 35 mil casas. Em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, apareceram 100 mil famílias em ocupações. Né? Aqui em Belo Horizonte, mais de 35 mil, região metropolitana, outras 20 mil. Só em Uberlândia, umas 25 mil famílias também em ocupações, né? Então, o clamor justiça urbana é imprescindível. Isso se faz quando a gente consegue estar coladinho, compromissado com a luta dos movimentos sociais, né? Justiça ambiental também é outra coisa imprescindível, está na linha do que o Papa vem exortando aí, né, da Laudato Si, ecologia integral, né? Nós estamos no meio das gravíssimas mudanças climáticas, né? Estamos no meio de eventos climáticos cada vez mais extremos, né? E para terminar, eu acho que para a gente ir no rumo, continuar no rumo de uma leitura usando a Bíblia de uma forma libertadora e sendo éticos e cidadãos transformadores, a regra é a gente investir em eleições 5% do nosso tempo, das nossas energias, e 95% das nossas energias, do nosso tempo, precisa ser investido em organizar o povo injustiçado para fazer lutas concretas por direitos, em todos os cantos e recantos, né, nas periferias, em todos os bairros, no campo e na cidade. Esse é um pé. Um pé no CEBI e outro pé nos movimentos sociais populares. Isso é imprescindível. A luta pela terra e pelos territórios deve ser a prioridade das prioridades, né? E encerro essa introdução aqui, também partilhando com vocês uma descoberta que eu tenho, que está me alimentando muito ultimamente, é que eu acho que principalmente nos últimos 15 anos, eu acho que um grande erro, mais do que um equívoco, até uma contradição, é o que eu estou chamando de os moderados. Todas as posturas moderadas, sejam elas posturas políticas moderadas, posturas religiosas moderadas, leituras bíblicas que alimentam o ser moderado, né? Ali, vamos dialogar, vamos moderar. Essas posturas, a história está demonstrando que são posturas que nos resvalam não apenas para a gente ser omissos, mas cúmplices da reprodução das relações sociais de opressão. Eu poderia, se tivesse tempo assim, de contar um monte de conquistas por direitos que nós tivemos aqui em Minas Gerais, todas frutas de posturas radicais, não posturas sectárias ou extremistas, mas radicais no sentido de ir à raiz, né, de ter coragem mesmo, de ter contundência, meter o pé no barranco, né, saber que buscar negociação sem ter lutas concretas é bater em ferro frio, né? E seria uma maravilha se só com diálogo e só com posturas moderadas a gente conquistasse ética e justiça, seria uma maravilha, né? Então, desculpa aí que eu tinha a ideia de ser mais sintético, acabei falando um pouco mais aí, mas gratidão pela
escuta até aqui, devolvo a palavra, então, para o Erivaldo, para rodar a palavra aí. Sinta-se à vontade, falei assim, de coração aberto, muita coisa que eu tenho, mais do que estudado, mas tentado aprender aí no calor de lutas árduas, né? Fui sincero, sincera, e pode ser sincero comigo aí. Quem não gostou, sinta-se à vontade para questionar e criticar, que eu acho que é assim que a gente se humaniza, né? Obrigado. Então, uma gratidão enorme, Frei Gilvander, por esse primeiro momento, né, de estar refletindo com a gente sobre Bíblia, ética e cidadania. E esse segundo momento nós vamos abrir para perguntas, né? Aqueles que quiserem fazer suas perguntas, pode estar erguendo a mãozinha aí e estar fazendo a sua pergunta para o Frei Gilvander. O Celso Braga ergueu a mão e pode fazer a sua pergunta, Celso. Erivaldo, se você me permite, além da pergunta, se alguém quiser defender alguma perspectiva aí, sinta-se à vontade, tá? Sim. Frei, o senhor apontou uma questão, um termo que o senhor usou sobre legalismo. Eu queria entender o que é que o senhor entende por legalismo, né? A outra questão para mim é assim, o senhor falou que a gente talvez precise do confronto. Eu vou, para sintetizar, senão eu vou ficar falando muito, que talvez para a gente conseguir os direitos ou as conquistas que a gente precisa, a gente teria que ter um confronto. Mas a gente viu que nesses últimos 30 anos aí, né, ou desde a Constituinte, a gente veio conseguindo bastante coisa através das leis, né? Claro, com muito sacrifício, com muita demagogia, com muita nem tanto, não na rapidez, talvez, também, que a gente gostaria de ver, né? Mas agora que a gente entrou nessa situação desses últimos 4 anos, né, que democraticamente a direita se reorganizou, ela vem com um discurso mais duro, tentando buscar essa dureza a todo custo, ela fica soltando pílulas para nós, que para mudar para a situação deles também precisa do confronto. Será que é esse o caminho? Né? Se a gente vê pela nossa praxis mesmo, né? Eu sou filho da ditadura, eu sou filho de um operário metalúrgico, líder sindical. Eu tive polícia na porta da minha casa, telefone grampeado na minha casa. Mas uma coisa eu aprendi com esse velho metalúrgico, que hoje, graças a Deus, mora comigo, está com 89 anos e com Alzheimer, que o diálogo sempre vence. Quando ele se aposentou da Bromoveri, que é a ASEA Bromoveri, o presidente da ASEA deu uma placa para ele, agradecendo a liderança dele junto aos operários por causa da forma que ele conduzia algumas greves que aconteceram, e não foram poucas, né, porque eu cresci vendo meu pai em greve. Mas uma coisa eu aprendi com ele, o diálogo para ele era tudo, mesmo nas situações mais críticas. Claro, quando precisou fechar a fábrica, fechou. Quando precisou fazer piquete, fez piquete. Eu mesmo tomei borrachada nas costas, indo na Missa das Diretas, na Praça da Sé, um PE me deu, para fazer uma senhorinha do apostolado da oração, voltar para a calçada, quando eu dei a costa para o PE, ele me deu um Chico Doce nas costas. Mas para nós que somos cristãos, será que não é sempre a abertura do diálogo, não importa? Claro, eu vou invadir uma terra improdutiva, né, e vou questionar até que me dê aquela ou outra, ou uma alternativa. Mas será que sempre eu preciso realmente do confronto? O conflito já existe, já não basta o conflito? Ok, gratidão aí, Celso. Ô, Erivaldo, será que podemos ouvir outras pessoas primeiro? Talvez melhor, né? Tem mais alguém? Isso, vamos abrir o espaço aí, depois vai fazendo uma rodada só. Mas alguém gostaria de fazer pergunta? Ou defender algum ponto de vista? Silvéria? Fazer uma colocação aí nesse sentido que o Erivaldo colocou e que o Frei Gilvander, estou entendendo assim, que nós temos que marcar espaço mesmo dentro da fala do Frei Gilvander. Talvez não seja assim
um confronto direto e coisa tudo, mas marcar um espaço aí na luta pelos direitos sociais, certo? Nós não podemos, vamos dizer assim, afrouxar, né? E dizer, não, agora está tudo certo, né? Na última eleição do Lula, eu acho que nós fizemos isso, né? Nós achamos que tinha chegado o governo e que estava tudo certo, ninguém fez mais nada, né? Abandonamos as bases, né? E tudo mais. E ficou o quê? Ficou tudo por conta do governo, né? Eu acho que, independente do governo, lógico que nós estamos lutando para eleger um governo de esquerda que vai nos dar mais abertura para isso, né? Mas nós não podemos cruzar os braços e ficar parado, né? Deixando que as coisas aconteçam, porque aí vai repetir. Então, nós temos que estar agora, mais do que nunca, presentes nos movimentos e fazendo exigência para que se conquiste mais. Será um processo, né? Um processo e incansável, né? Uma luta incansável. Não sei se deu para isto, Frei. Obrigado, Silvéria. Abrimos a palavra para mais alguém. Gostaria de fazer alguma colocação? Emerson. Gilvander, ouvindo você falar e depois ouvindo os colegas se pronunciando, a questão do esquecimento das bases não foi só no nível federal, né? Foi municipal, foi estadual. Então, como na igreja também, né? As bases são totalmente esquecidas. E um outro engano que foi cometido foi ter levado o sindicato, os CUT, para o governo. Só sobraram 2 movimentos de fora. Movimento Sem Terra e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os outros foram todos levados para o governo. E aí eu acredito que nós tenhamos errado nisso. Né? Porque nós ficamos sem massa pensante para criticar o governo. Eu falo que nós criamos barriga. Nós nos acomodamos. Pois mais do que barriga, né, Celso? A gente se acomodou, criou barriga e a gente viu o líder sindical de Rolex e de camisa da Lacoste. Pois é. E agora nós vimos, na última entrevista que Lula fez no Jornal Nacional, que nós vimos ali o que poderíamos ter visto se o Rio tivesse continuado o seu percurso, né, alguns anos atrás. Daqui para frente, como vamos agir, Gilvander? Como vamos agir? Porque parece que a casa foi arrombada, o povo quer fazer comitê de luta, só que agora é tarde. Agora é muito tarde. Né? Não tão tarde, mas tarde. Exatamente. Obrigado, Emerson. Frei, eu acho que o senhor pode responder e falar sobre essas 3 perguntas e depois a gente abre uma segunda rodada. Ok, então vamos lá. Primeiro, Celso, Silvéria e Emerson, brigadão pela contribuição aí, pelas perguntas, pelos questionamentos, que sempre contribui, né? Celso, legalismo, é claro que essa palavra, eu falei, temos que prestar atenção na linguagem, nas palavras. Legalismo pode significar muita coisa, né? Mas, assim, por exemplo, o legalismo no mundo jurídico é a grande peça hoje do capitalismo, né? A gente vê o tempo todo, assim, todos os policiais aí tá lá bloqueando o trânsito, fazendo ocupação, e tu chega as pessoas e fala, mas nós temos que cumprir a lei. E a lei todo mundo tem direito de ir e vir. Eu falei, opa, peraí, nós temos que cumprir a lei, mas começar da lei com L maiúsculo. Com L maiúsculo, que é a Constituição. Você está citando aí uma lei, do Código Civil, direito, que tem embaixo, então vamos começar cumprindo a lei maior, não as leis
direito de propriedade, direitos individuais e tudo, cumprir primeiro os direitos sociais, acima de tudo, depois de respeitar os outros, né? Ah, porque não, vocês estão invadindo minha propriedade, ele tem direito à propriedade, falou, ó, quem faz isso está externando o legalismo. Não, mas peraí, a Constituição brasileira que assegurava direito absoluto à propriedade foi a Constituição Imperial outorgada, que não foi nem, não teve nem constituinte, a de 1824. Ela prescrevia direito absoluto à propriedade. Agora, na atual Constituição brasileira, de 1988, exige lá, tem o direito à propriedade, não só para 5, 10% dos brasileiros, mas para 100%. Mas o direito à propriedade está condicionado ao cumprimento da função social, tanto a propriedade no campo ou na cidade, né? Se não está, então... então, assim, legaliza um pouco isso, né? Todo o discurso jurídico e tal, para você afirmar e reafirmar o status quo, né? Justificar. Você não pode atrapalhar o direito de ir e vir, isso é legalismo, né? Mas o cara não está trabalhando aí porque ele é preguiçoso, ele não está preparado, ele não fez um curso técnico e tudo. É legalismo, você está jogando, querendo uma justificativa legal, jurídica, ali para ir reproduzindo o status quo, né? Nas igrejas é uma tragédia isso. Por exemplo, eu estou respondendo 10 processos, 2 na igreja e 8 no Poder Judiciário. Aí já estou condenado em 2 a pagar 80 mil reais de indenização por danos morais, 2 desembargadores, um desembargador e uma desembargadora, aliás, uma desembargadora e um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, aliás, Tribunal de Injustiça de Minas, me processaram por calúnia e difamação, porque o juiz da vara agrária, eu acusei ele de ter transformado a vara agrária em vara latifundiária, de estar transformado a vara agrária em vara latifundiária, e está igual o dragão do Apocalipse, cuspindo fogo em cima do sem terra, 300 liminares de reintegração de posse em um único ano. Você me ofendeu, em calúnia, injúria, difamação. A desembargadora mandou despejar 8 mil famílias aqui das ocupações da Isidora em Belo Horizonte. Aí eu escrevi, soltei na internet, falou, a desembargadora Selma Marques, ela cuspiu no rosto de 30 mil pessoas, entre as quais 6 mil crianças, ao mandar despejar, sem alternativa digna prévia, mandar derrubar 5 mil casos. Isso é injúria, né? Aí o juiz já mandou bloquear minha conta bancária, agora estou livre, vou mandar também fechar minha conta lá, porque agora eu já vou ficar fora desse sistema bancário aí, então não vou pagar também aqueles 30 reais por mês também para manter a conta aberta, não, né? A defensora falou, está congelada a sua... Você não pode usar, mas tudo que cair na sua conta lá, eles vão roubar para reconquistar e você pagar os 80 mil. Falou, então, defensor, eu posso fechar a conta? Falou, pode, vai. Então, vou viver fora agora. Não vou poder passar esse tal de Pix, mas vamos dar um jeito de viver aí, né? Então, e 2 processos na igreja, sabe, Celso? É porque eu não me canso, eu fico indignado quase todas as missas. Hoje mesmo vou sair terminando aqui, vou para Sete Lagoas celebrar a missa lá com 11 ternos de congado. E aí, na hora, antes de ter a partilha da comunhão, eu gosto de falar assim, olha, agora é o momento da comunhão, sintam-se todos convidados de honra, todas convidados de honra para participar da comunhão aqui. Quero lembrar que a comunhão não é prêmio para os puros, né? Jesus celebrou a ceia lá, um contexto, muito conflito, já profundamente ameaçado de morte, tanto é que foi assassinado no dia seguinte, tal, e Jesus jamais excluiria as divorciadas, os desquitados, os que têm orientação homoafetiva, quem não confessou não sei há quanto tempo. Então, sai fora com esses purismos, esse legalismo aí, sinta-se à vontade para comungar. Aí, já estou enfrentando, ainda bem que tem o Papa Francisco lá, que pegou o processo que o bispo mandou para lá e colocou na gaveta, né? Agora estou rezando para o Papa Francisco viver mais do que eu, porque se ele morrer antes, se vier um outro, eles vão tirar da gaveta o processo. Então, esses legalismos também religiosos, é uma tragédia estranha, né? Confronto. Celso, assim,
a questão não é simplesmente questão, acho que é resistência. Por quê? Para lá já acontece, o capitalismo é a opressão de classe, né? Então, a classe dominante é oprimindo. Aí tem que ter resistência, aí começa a luta de classe. Então, minha experiência tem demonstrado, que ajuda muito é a gente resistir. Aí é claro que quando a gente está resistindo, aí vem a polícia, vem a imprensa grande e fala, vocês estão confrontando. Não, nós não estamos confrontando, nós estamos resistindo por um direito, né? E resistência, acho que já está assegurada a fina flor aí do direito alternativo, subversivo, achado na rua, até o tal de Tomás de Aquino já dizia, direito à legítima defesa, né? Isso é imprescindível. Então, eu estou convencido que, olha, seria uma maravilha, Celso, se só diálogo resolvesse. A menos que a gente tente resgatar o sentido mais etimológico e original da palavra diálogo. A palavra grego, né? Palavra, dia, através de palavras transitando, né? Palavras indo, vindo, e os dois lados ouvindo, compreendendo e tudo e tal. Isso fica mais bonito ainda, sem lembrar que em hebraico, o logos, palavra, é dabar. E dabar não é simplesmente palavra, não. Dabar é palavra e é também ação, fato, acontecimento. Então, assim, são palavras carregadas de ação. Isso que a gente tenta fazer. Acho que esse sentido mais original do diálogo, a regrinha que nós já defendemos nas lutas sociais por direitos, é assim, é burrice, ingenuidade, ficar perdendo tempo buscando diálogo com o prefeito, com o secretário, com o deputado, com o vereador, com o latifundiário, com não sei o que lá e tal, sem luta. Diálogo, sim, mas embasado e sustentado por lutas concretas. Então, assim, a gente tranca a rodovia para chamar atenção. Se o prefeito vier, ele vem para dialogar, mas pressionado por aquela luta. É luta com diálogo. Diálogo sem luta é entrega de direitos. Por exemplo, eu vejo claramente o erro gravíssimo que a petezada, a cutizada, e sem falar nem força sindical aí, esses sindicalistas moderados, os movimentos, inclusive parte do MST também, né? Que, por exemplo, na época lá, quando nós estávamos engrossando o caldo para derrubar o Temer, aí outros levantaram a testa, falaram, não, vamos tirar o pé do acelerador, vamos deixar o Temer sangrando, que ao que chegar em 2018, nós vamos colocar o Lula lá. No final, quem saiu sangrado? O Lula foi sangrado em 580 dias lá no quartinho, lá preso, e o povo brasileiro, 33 milhões de pessoas sendo sangradas e 660 mil mortes da Covid sendo sangrado, né? A do Bolsonaro a mesma coisa. Quando estava crescendo o movimento pelo Fora Bolsonaro, aí vem essa linha moderada do PT, da CUT, do sindicalista. Não, vamos tirar o pé, vamos deixar o Bolsonaro sangrar, que em 2022 nós vamos colocar o Lula lá. Abre o olho, vai se agir, espero que sim, eu estou rezando todo dia, orando para que não mate o Lula nem antes da eleição e nem depois, mas esse risco está no ar, né? E outra coisa, se a gente colocar lá, para mim está claro que vai colocar o Lula lá amarrado de pé e mão, e conforme ele já deu o tom no Jornal Nacional aí, né? Ele incensando e colocando o Alckmin no pedestal, né? Lá no altar e tudo, e o Alckmin é meu amor, e eu confio nele, e tudo para ficar tranquilo no mercado, elogiando o agronegócio, não, quem desmata são os ilegais, o agronegócio tem responsabilidade ambiental. Eu falei, agronegócio tem responsabilidade ambiental? Então, quer dizer, essa linha moderada que o Lula está apresentando, e essa corrente predominante aí, é ilusão. Eclesiastes vai dizer, a vaidade das vaidades, né? Nós vamos amargar. Você vai ver, se continuar nessa linha aí, no segundo semestre de 2023, já vai estar uma inquietação
popular muito grande, que não vai conseguir dentro só desse diálogo aí. É preciso, e aqui eu já começo a dialogar, então o Emerson levanta a questão fundamental, né, que é vital. E agora, né? E daqui para frente? E agora, o que fazer? Né? João Batista perguntando lá os discípulos perguntando para João Batista, o que fazer? Olha, eu acho que está claríssimo. Foi um erro federal, realmente foi mais de 60 mil lideranças populares, e aí não foi só os sindicalistas, não, o MST também foi muito, as lideranças do MST, aliás, as lideranças do MST e de muitos movimentos populares foram beneficiadas nos 13 anos do governo Lula e Dilma, né? Foram cerca de 60 mil lideranças recebendo de um salário mínimo até 300 mil por mês e tudo. E aí, né, as lideranças do MST, muitos foram estudar. São mais de 5 mil já fizeram, que beleza, né, fazer faculdade, mestrado, doutorado e tudo, mas o povão na base, sendo pisado e largado. E o Dom Tomás Balduino morreu nos últimos 4 anos puxando a orelha do MST. Falou, parou de ocupar? Tem que fazer ocupação. Parou de ocupar, o movimento vai acabando. Agora fica o MST só com essas duas teses, campeão em produção de arroz ecológico da América Latina e agroecologia, só com essas teses aqui, sem as lutas contundentes de ocupar os latifúndios improdutivos e tudo, daqui a pouco o agronegócio vai crescendo, tudo vai plantar arroz no ar, né? Então, assim, o que fazer, eu acho que a gente, por isso que eu acho que o tema aqui, eu estou querendo propor assim, a gente tem que continuar na linha de resgatar o trabalho de base, inflamar, mobilizar e orientar o povo no sentido de lutas concretas. O que oxigena a sociedade são as lutas concretas por terra, por moradia, contra o racismo, contra a violência policial, contra a homofobia, contra o feminicídio, para superar a devastação ambiental, contra a discriminação dos povos, dos terreiros, né, do candomblé, da umbanda, com discriminação dos idosos, juntar os desempregados em praça pública. Eu tenho um sonho, já pensou a hora que a gente colocar os milhões aí de desempregados, os famintos, montando acampamentos nas praças das cidades, tudo, aí vai dar visibilidade, né? A hora que a gente colocar, assim, 1.000 mulheres vestidas de preto, as mães, com a fotografia dos filhos que foram assassinados no genocídio da juventude, aí tudo aqui, nossa, é desse tanto. Aí as coisas mudam. Só acredito nessa perspectiva, assim, é diálogo, mas diálogo respaldado por lutas concretas. É claro que isso gera ameaça, isso gera processo, a gente fica mais estressado e tudo, mas é o que gera mais vida. Em síntese, eu estou tentando argumentar, para a gente resgatar a segunda fase, o segundo momento da missão pública de Jesus, né? Jesus não foi só um solidário, não. Jesus não foi só do diálogo, não. Jesus foi da resistência, da luta por justiça profunda. Se fosse na linguagem de hoje, luta por justiça agrária, urbana, ambiental, etc., superar todos os preconceitos que tem, é isso. Aí é resgatar aquilo que está nas 3 grandes parábolas lá metáforas, né, do Evangelho: ser luz no meio das trevas, fermento incomoda pra caramba, né, tempero, é um pouco por aí. Então, assim, eu acho que a missão nossa é ser essa minoria que incomoda, ferrinho mesmo. A hora é assim, eu vim para colocar fogo no mundo. Se a gente não apimentar as lutas, a gente ficar muito no Lulinha, paz e amor e tudo, nós vamos repetindo as tragédias aí. E o Lula agora já está com 76 anos, né? Aí daqui a 4 anos e tudo e tal, nós vamos continuar acreditando num único assim até quando, né? E também não é verdade dizer que a tragédia começou em 2016, não. O trem já veio de trás lá. Aqui tem os companheiros do Rio aqui, temos aqui em Minas Gerais o procurador Afonso Henrique de Miranda, que é um brisolista, muito comprometido aqui com a luta
no Ministério Público, defesa da luta pela terra, do sem terra, dos povos e comunidades tradicionais, ele é, assim, profundamente indignado com o PT. Ele diz assim, olha, o PT foi o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Foi o PT que colocou o Bolsonaro lá. Então, assim, é o PT, as igrejas fundamentalistas, fake news e tudo. Então, essa autocrítica, eu fico assim meio com a pulga atrás da orelha, desconfiando muito dessas posturas adesistas de quem está assim, achando que agora nós vamos atravessar o Mar Vermelho e já pensar que nós já estamos atravessando o Rio Jordão. Não, tem muita luta para ser feita ainda. É um pouco por aí. Tem mais alguém querendo participar? Tem muita luta, né? E a vida é um processo de libertação, né, Frei? Então, abrindo essa segunda rodada para a gente encaminhar aí para os finais, já são 15h27, temos duas mãos levantadas aí, podem fazer a pergunta. Celso, novamente, e o Emerson, ou quem está levantado, pode fazer Vânia, a pergunta, por dá favor. a palavra primeiro para ela, Vânia, que ela pediu agora, eu já pedi antes. O Frei Givano já entrou um pouco na questão que eu queria falar, mas vamos lá. A gente é uma minoria, né? Então, eu sempre falo assim que o povo brasileiro não sabe que é pobre, não sabe que é preto, não sabe que é gay, não sabe que é mulher, não sabe que é criança, e não sabe que realmente esse governo não está governando para essas pessoas, porque como a gente fazer esse enfrentamento se a própria minoria não tem consciência que realmente está fora do governo? Esses dias eu conversando no caixa do supermercado, a menina caixa do supermercado defendendo o Bolsonaro. Falei para ela, você é a pessoa que sabe, com certeza passa uma coisa de manhã com preço, de tarde outro preço. Você é a pessoa que sabe que as pessoas não estão comprando mais como compravam. Você não tem o que falar com você, porque você que tinha que falar com a gente. Então, assim, como acessar essas pessoas? Outra coisa que a gente consiga esse ideal de consciência de classe, e aí ainda tem os temas transversais, que é o racismo, o machismo, a homofobia, né? Dentro do próprio grupo, né, que a gente vê assim, que os próprios partidos são constituídos, a maioria, de homens brancos, e aí as mulheres são só para cumprir a cota, né? Ou você está num grupo e a mulher fala, o homem tem que validar, como a fulana falou, é isso, repete aquilo que ela falou. A gente discute isso do CEBI volta e meia. Não valida, um homem tem que validar uma fala de uma mulher, ou o homem tem que diminuir a fala daquela mulher, ou daquela, né, de uma outra pessoa. Então, a gente ainda tem quando a gente, não sei o que viria primeiro, se a gente chegasse numa situação ideal de consciência de classe, ainda teríamos que botar o dedo nessas feridas, que é exatamente esses temas transversais, que eu nem sei se seriam transversais, né? Mas eu acho que é muito maior, tudo isso é muito maior do que somente uma consciência de classe, ou somente uma consciência de raça, ou somente uma consciência de sei lá, e aí eu acho que é um tema, é muito difícil a gente abordar isso em vários momentos, né? Realmente, Vânia, é um desafio. Quem mais? Eu tinha pedido a palavra também. Assim, aqui tem várias coisas agora passaram na cabeça, mas eu queria levantar a bola que a Silvéria, que levou ali a autocrítica, né, de que nós nos desmobilizamos, vamos falar assim, né, a gente realmente ficou acomodado, achando, né, chegamos no céu e a coisa foi ficando. A gente foi vendo PJ se desarticulando nas paróquias, a gente foi vendo ações sociais se desmobilizando
nos outros lugares, as igrejas pentecostais, neopentecostais entrando lá na favela, onde a gente nem mais ciclo bíblico, nem grupo de reflexão, nem nada, a gente foi deixando, e aí, de repente, uma vielinha numa favela tem 80 igrejas de denominação neopentecostal, né, e onde a gente tinha uma comunidade de base, onde a gente tinha um grupo de reflexão, um grupo de oração, né, e a gente foi criando barriga, né, e dentro das nossas comunidades, como meu pai falou, viramos papa hóstia, vamos só na igreja, comungamos e voltamos para nossa casa, né, e aí, e onde isso ficou mais claro, em 2013, quando tinha aquelas greves e que não estavam originando de coisas sociais, de atividade nem de sindicato, nem de movimentos sociais que a gente conhecia, e eu fui atrás, eu liguei para alguns amigos que ainda eram ligados, não, de onde está vindo isso? Ah, não sei, a maior parte não tinha ideia do que estava acontecendo. Né, por isso que eu fiz aquela crítica, né, que eu vi líder sindical de relógio Rolex e camisa da Lacoste na televisão, né, e barrigudo, né, eu sou barrigudo também, eu posso ser um pouco gordofóbico, né, então eu falo, aí hoje eu estou aqui em Santa Catarina, sou paulistano, mas eu estou aqui em Santa Catarina, uma igreja completamente burguesa, assistencialista, como fala? Clericalista. Elitista. Clericalista, mais do que elitista, clericalista. O que o padre fala é lei. Não se questiona a fala de um padre, né? E que a função da igreja não é transformadora, e sim assistencialista, né? E talvez seja a realidade de várias outras comunidades e outras regiões, e mesmo no circuito urbano, tipo São Paulo, a minha antiga comunidade lá em Osasco, ela tem um padre carismático e ela virou assistencialista. No máximo assistencialista, se é que tem algum assistencialismo, porque acho que nem isso, o padre lá é tão folgado que nem para isso, o negócio dele é só fazer aleluia, né? Então eu falo, cara, a realidade da nossa igreja, né, aqui colocou assim, a gente tem que continuar mobilizado. Eu sei que tem, no Nordeste ainda tem bastante coisa, eu acompanho o CEBI desde a Pastoral de Juventude, e eu estou inscrito aqui no Sudeste porque eu vim de São Paulo e não estou na do Sul, porque eu venho de lá, né, então por isso que eu tenho essa ligação aqui, não sou do CEBI, né, mas eu acompanho o trabalho de vocês, leio quase tudo que vocês publicam, e o site acompanho, né, porque sou um leitor voraz, mas aqui eu não tenho ação social alguma, aqui as pastorais sociais, elas são separadas, só para vocês entenderem, as pastorais sociais, elas são apartadas da igreja normal. Eu falo conselho pastoral, e o conselho, não é nem conselho, tem as pastorais sociais, só para você ter ideia, elas são apartadas, né? Elas não trabalham nunca juntas, tá? Dado a esse conservadorismo que nós temos aqui, né? Então, eu falo, onde está essa realidade, né? Onde está esse mobilismo, né? E a gente falando em confronto, quando eu estou vendo a direita se organizando e vindo para o confronto também. Hoje, por acaso, eu li uma coisa na internet de católico defendendo arma, mas arma contra a esquerda, não é contra marginal, contra nada, né? É contra um monstro que estão colocando, que nós somos o que éramos adversários, agora nós somos inimigos, né? E será que não cabe a nossa crítica e o nosso trabalho de se achar cristão e realmente trabalhar de forma para manter e ser pragmático, né, de manter a paz e buscar através da paz, do diálogo? O confronto ele já existe, Frei, eu não descarto ele, que toda vez vai doer para alguém, né? A dor, tem a música do Padre Zezinho, A Dor do Reino, né?
Não tem como, o reino dói, para alguém vai doer, né? Alguém tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então vai doer, vai ter confronto, isso eu não nego, mas eu volto a buscar essa nossa crítica. Será que nós, como cristãos, a gente não tem que lembrar do amor caridoso, do amor misericordioso, cara, nós estamos trabalhando juntos, eu tenho que convencer ou dizer para aquela nossa amiga que não tem consciência que ela é mulher, negra e favelada e está lá apoiando um Bolsonaro, através da evangelização, de eu evangelizar esse pobre. Será que eu estou fazendo esse meu papel, que é mais base, né, do que eu ter meu grupo de reflexão lá na favela, que eu não tenho mais, ou lá no cortiço, que eu estou numa questão urbana, eu não tenho mais nos cortiços, eu não estou nos cortiços, que, por incrível que pareça, aqui também tem, que a gente não enxerga, mas aqui em Blumenau, você vem aqui na Festa da Cerveja, você vai achar fantástico, mas tem o Morro do Macaco aqui, você entendeu? Tem a Rua Araranguá, que nego nem cita, né? Mas elas existem, né? Então, eu falo, eu estou lá na Rua Araranguá, eu estou lá como cristão no Morro do Macaco, eu estou lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, eu estou na Heliópolis, quantos grupos de oração, ou de reflexão, ou de leitura orante eu tenho dentro de uma comunidade dessa, para disso sair um movimento, como saiu na década de 70, você entendeu? Porque saíram dessas coisas, né? Não nasceu ao contrário, nasceu de grupos de reflexão, nasceu de muito terço. Meu pai não era o que era. Meu pai rezava Celso, terço. pode concluir sua pergunta, né? Para darmos continuidade, e isso transformou ele. E nós, já vou concluir, e nós hoje estamos já falando de ação, de coisas do tipo, e talvez a gente não está fazendo o básico, que é o evangelizar. Que para convencer aquela que a Vânia apontou aqui, eu tenho que mostrar que ela é filho de Deus, que ela é minha irmã, né? E talvez a gente não está fazendo esse papel, que é o básico do nosso trabalho. Ide e pregai, ide, né, curai, ide e libertai. Ok, obrigado, Celso. Mais alguém está querendo comentar ou perguntar? Ernesto, ligue o seu microfone, Ernesto. Então, Frei Gilvander, Erivaldo aí, todos os presentes, pegando um pouco esse gancho do que o Celso acabou de dizer, uma das preocupações que a gente tem sentido é justamente essa, né? A questão prática, a questão talvez metodológica, não sei. Algo que a gente possa estar intervindo nas ações da própria comunidade, da própria igreja local. Eu acho que isso é uma coisa que nos alarma, né? Pelo menos a gente percebe isso. Eu sou diácono permanente aqui na minha cidade. E a gente percebe a grande dificuldade, não só em nível da cidade, como em nível diocesano, essa preocupação inexistente. Não é inexistente, mas assim, vamos pegar a questão do próprio estudo bíblico, né, quando se fala em CEBI, quando se fala a minha ligação com o CEBI, então isso tudo acaba ficando meio que paranoico na cabeça, principalmente dos padres novos, e a gente percebe um pouco essa dificuldade justamente de a gente poder estar inserindo algumas atividades. E aqui a gente percebe muito, e acho que isso, pela fala daqueles que antecederam, é muito claro, né, que a proeminência, né, de todo esse trabalho, né, de quase que uma lavagem cerebral em termos, né, de evangelização aí ligada à questão muito mais né, de enganar as pessoas, né, de elevação, de sublimação, e tantas coisas que a gente percebe na prática, né, e não é uma fé que possa, ou melhor, uma prática que seja mais libertadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o que o pessoal acaba querendo é esse lado, né, muito, muito forte, né, daquilo que vai vir depois, o que será depois, é que aqui agora a gente sofre, e isso não contribui em nada até para uma mudança, eu não sei. Então, acho que uma das angústias que a gente acaba sentindo, e acho que é isso que eu gostaria que talvez pudesse ser refletido um pouco, e você falasse, é como que nós, né, poderemos, nós que aqui estamos hoje, né, num sábado à tarde, discutindo sobre ética, cidadania, né, e a nossa caminhada nisso tudo, como seguidores de Jesus, do movimento de Jesus, como é que nós, nessa prática, podemos nos mobilizar? Porque a gente percebe um pouco isso, mesmo no pessoal que tem uma consciência, que está aí,
Então acaba-se até, claro, hoje tem uma desculpa muito mais voltada também para essa questão da pandemia que aconteceu, que realmente mudou, mas a gente está no processo de ter que sair disso, né? E a gente não vê essa saída mesmo, né? Então, eu não sei, eu acho que qual seria a forma? Claro que tem essa parte prática, tem tudo aquilo que a gente tem de tentar sair do seu lugar, mas isso acaba não acontecendo. E quais seriam os caminhos? Como é que a gente poderia reforçar um pouco isso, né? Para aí sim cair naquilo que teria a ser talvez um testemunho, né? Antes muito do que evangelizar, mas testemunhar, né, Jesus de Nazaré nas nossas vidas, nas nossas práticas, e num contexto muito difícil, né, de mídias, né, aí toda essa parte de, né, digitalização, de todos esses movimentos, as redes digitais, o que isso implica na nossa prática, e é isso que a gente sabe que fica difícil. Então, o que acontecia, de repente, na década de 70, 80, 70, a gente acaba hoje, parece que, né, se a gente vai entrar em algum lugar, as coisas estão muito mais fechadas, né, muito mais com o pé atrás para qualquer ação que a gente faça, né? Então, a gente percebe essa dificuldade, e eu não sei como que a gente pode dar esse salto. É isso um pouco. Gratidão, Vânia, Ernesto e Celso. Frei, para a gente encerrar essa segunda rodada de perguntas e nos encaminharmos aí para os momentos finais, por favor. Erivaldo, primeiro, gratidão ao Celso, a Vânia e o Ernesto aí pelas ponderações, as perguntas, né, são imprescindíveis, né? Muita coisa está passando aqui na minha cabeça e no meu coração aqui, mas antes de comentar alguma coisa, eu queria revelar alegria e agradecer aqui ao Emerson por ter partilhado conosco aqui umas publicações aqui. Eu até já copiei aqui, salvei aqui, e sugiro quem quiser aí, salve essas indicações aqui, né? Os livros do Emerson Sbardellotti, né? Livro Utopia Poética, né? 2005, Espiritualidade da Libertação, também depois 50 anos de Teologia da Libertação, né? Memória, revisão e perspectivas, desafios, Por uma Igreja dos Pobres, Teologia da Libertação, da editora Fonte Editorial, 2019, né? Depois o livro Teologia da Libertação, 50 anos de uma experiência pé no chão. Que beleza você estar participando conosco aqui, partilhando conosco, meu irmão. Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina. Que beleza também. Puebla, Igreja na América Latina e no Caribe. Oração pelos Pobres, Libertação e Resistência. Quentinho agora, né, das Vozes, 2019. Muito obrigado, Emerson, gratidão para você. Que Deus te dê muita saúde para você continuar escrevendo e partilhando conosco esses subsídios que são imprescindíveis, né? Olha, ouvindo aqui atentamente o Celso, a Vânia e o Emerson, e o Ernesto, né, partilhou, questionou, perguntou conosco aqui, vou colocar apenas uns flashes aqui, para a gente já ir finalizando também, porque eu tenho que ir terminando aqui, já pegar o carro, sair correndo aqui de Belo Horizonte para Sete Lagoas, são 100 quilômetros, para celebrar com as comunidades quilombolas lá. Eu tenho a intuição, assim, percebo que tem vários erros que estão acontecendo para mim na nossa caminhada, seja do CEBI, dos militantes, da petezada, de todo mundo que se diz de esquerda e tal, e que esses erros, eles acabam sendo graves. E muitas vezes são erros assim que, às vezes, a gente acaba, na prática, assumindo umas opções, aquilo que é mais cômodo para mim, aquilo que não vai me colocar em risco, aquilo que não vai gerar perseguição para cima de mim, aquilo que não vai me colocar em risco de ameaça de morte, ou de ser processado. E aí a gente fica, na prática, assumindo posturas moderadas, e eu acho que o grande potencial, por exemplo, do CEBI fica a desejar.
todo mundo sabe aí que se a gente desengrenar a locomotiva dos vagões, a locomotiva vai embora, os vagões ficam, né? O motor do carro, para ele funcionar bem e ter resultado, a força do motor tem que estar engrenada nos eixos ali que levam os pneus e para o carro andar. Agora, o que acontece? Por exemplo, eu tenho percebido no CEBI aqui de Minas Gerais, que é que eu conheço mais de perto, né? E algumas experiências aí pelo Brasil afora. Para mim, um dos grandes erros hoje é que o CEBI, teoricamente, se entende como uma proposta de leitura libertadora, transformadora, ecumênica, macroecumênica, militante, mas em vários pontos eu vejo várias pessoas que estão participando do CEBI e que não estão na militância, não está participando de nenhum movimento social popular, não está participando de nenhuma pastoral social, tal, e está pegando carona, fazendo o círculo bíblico, escola bíblica, dentro da instituição, nos salões da paróquia, na comunidade tal, estão lá no sombreiro da paróquia. Aí, a gente fica meio enxugando gelo, e aí recai no que a Vânia constatou ali, que a gente percebe um monte de pessoas empobrecidas que são bolsonaristas, por exemplo, são fundamentalistas, são moralistas e tudo. E eles, não, mas como é que você caixa e você defende esse cara? Aí, Vânia, eu já cheguei à conclusão, eu não gasto mais energia tentando conscientizar as pessoas só falando, palavrório na cabeça para conscientizar a pessoa, né? Eu busco escrever toda semana, toda terça-feira, eu publico um textozinho de 1,5 páginas, no máximo 2 paginazinhas, mas são sempre escritos para mobilizar, para fomentar, para instigar, para mostrar que o rumo é lutas concretas, é luta pelos direitos sociais, vamos nessa, olha um exemplo aqui, olha essa injustiça que estou denunciando, vamos acudir essa injustiça aqui e tal. Então, eu não tenho mais esperança nenhuma que se a gente ficar acreditando nessa quimera, essa ilusão de que nós vamos conscientizar as pessoas e as pessoas passarem a ter uma consciência crítica criativa, sem elas estarem conectadas numa luta concreta, é doce ilusão. Poderia citar aqui também um monte de ilusão, essas 35 mil casas construídas em Belo Horizonte nos últimos 14 anos, em mais de 130 ocupações, a gente percebe que as pessoas mudam a consciência quando elas estão engajadas nas lutas concretas, né? Agora mesmo, essa ocupação Pingo d'Água aqui de Betim, 130 famílias. Praticamente todas as 130 famílias, na última eleição, votaram no prefeito Medioli, que está sendo o carrasco agora, que está assim com a mega construtora MRV mandando despejar. Aí agora, quando eu fiquei sabendo que eu já estava na iminência de serem despejados, o pessoal totalmente desorganizado e tudo, eu cheguei, vamos formar uma coordenação aqui, tudo, e partilhei as experiências de outras ocupações, falei, se vocês não se unissem, não criam uma coordenação aqui, se a gente não fizer lutas concretas, se a gente não fizer marchas, se a gente não acampar na Câmara, se não acampar na frente da Prefeitura, se não bloquear a BR e tudo tal, vocês vão ser despejados. Aí foi aquele processo, com as palavrinhas, eu contando os exemplos de outras, né? Falei, já 30 anos que eu estou nessa luta aí. Já vi muitos despejos, também já vi comunidades serem salvas. É a luta. Agora, nas lutas concretas, marchando 6 quilômetros, já 4 marchas, 5 vezes bloqueando a BR, acampando a porta da prefeitura. Aí, Frei Gilvan, nossa, como é que nós fomos ingênuos, votar nesse desgraçado. A gente pensava que ele ia defender o povo, o cara está agora só dando os terrenos da prefeitura para os empresários, agora que me abriu o olho. Quer dizer, esse é que é o eixo. Só acontece verdadeira conscientização, o povo só sai da consciência ingênua, do senso comum, profundamente poluído pela ideologia dominante, é nas lutas concretas por direito, todos os direitos. Aí, eu acho que eu percebi, resgataria a fina flor dos seus princípios originários se conectasse, colocasse como prioridade principal a gente se dedicar a fazer a leitura bíblica lá onde está acontecendo. Ontem, quando eu voltava desse bloqueio da BR lá de Betim, dando carona para o Denis, que é o secretário estadual do SEB Minas atualmente, falei, Denis, você sabe que tem
A ocupação, Carolina, Horizonte, pertinho da rodoviária, um prédio de 20 andares ocupado, eu vou conversar com ela para você começar a fazer uma escolinha bíblica lá nessa ocupação. Tem o conflito, aonde o povo está sendo pisado. Aí, bíblica, reforça aí, e tal. Aí aquela mística bíblica, tal, Jesus chutou o pau da barraca, expulsou os vendilhões do templo. Aí essa força, a mística bíblica, é imprescindível e fomenta muito a caminhada. Mas se a gente fica dedicando tempo nosso para ficar com os grupinhos lá que estão desconectados das lutas, anda muito pouco, muito pouco. Pois, Celso, evangelho, você falou aí que a gente tem que ficar mais para evangelizar e tudo. Olha, evangelho, angelos, boa notícia, mas não é boa notícia geleia geral para gregos e troianos, é ótima notícia para os empobrecidos, injustiçados, e péssima notícia para os opressores. E eu acho que a gente também, hoje, eu acho que a gente evangeliza mais quando a gente se compromete com essas lutas concretas. Claro que, como português, a gente não pode se gabar, mas eu ouço muito no meio das pessoas, das ocupações, as pessoas, quase que eu fico até um pouco meio constrangido, desculpa eu partilhar isso aqui, as pessoas falam, Frei Givando, você é um anjo de Deus enviado para nos salvar. Se você não estivesse aqui no nosso meio, nós não estávamos, nossas crianças terão um futuro porque você está no nosso meio. Então, evangelizar com compromisso político que gera vida. Nessas ocupações de Belo Horizonte, 35 mil casas construídas, além das moradias, o povo tem mais saúde, está menos doente, muita gente se engajou em outra evangelização, vai andando de uma forma mais acelerada, né? Essa é a intuição que eu vejo. Outra coisa, Vânia, você lembra aqui uma coisa que hoje, que de fato a gente tem de articular muito bem, hoje é a luta por liberdade, entrosada também com as chamadas lutas pelo respeito às questões identitárias, né? Libertadora com esses temas que você falou, transversais aí, né? E é triste realmente quando a gente vê assim, um sem terra com preconceito contra o que tem uma orientação homoafetiva, né? O outro que está lutando por moradia, mas ele bate na mulher lá, né? Então, a gente tem que fazer a luta com opção de classe, lutando para ter libertação econômica, né, de conquistar as condições materiais objetivas que viabilize construir uma sociedade realmente economicamente justa, socialmente solidária, né? Mas, assim, e aí o caminho para a gente superar isso, essas contradições que tem entre também os grupos, que é um negócio muito ruim, né? Eu participei durante 6 anos aqui em Minas Gerais, um tal de CONED, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, representava lá a Comissão Pastoral da Terra, e aí eu vi lá, por exemplo, tinha lá um representante LGBT, um dia eu falei, Frei Givando, eu fico feliz que você defende aqui a união civil homoafetiva, mas esse negócio de o pessoal ficar invadindo terra aí, ficar invadindo os terrenos, isso não é errado, não? Aí eu puxei a orelha dele, falei, caramba, eu estou aqui defendendo o direito de você, que você tem que ser respeitado, amado e querido na sua orientação afetiva. E você tem dificuldade de compreender o outro que está lutando por terra, o outro que está lutando por moradia, ou então gente que está lutando lá numa ocupação aqui. Uma vez nós levamos um grupo de LGBT lá para apoiar a ocupação, aí o problema foi os mais idosos, né? Nossa, Frei Givando, nossa, mas e esses gays aqui no meio e tudo? Falou, a gente tem que compreender, gente. Então, aí o caminho que eu sinto, Vânia, é a troca de experiências, né? Por exemplo, o movimento do sem terra tem que convidar esses outros grupos, grupo dos negros, da negritude, grupo das mulheres que luta para superar o feminicídio, a violência contra a mulher, o movimento LGBT, ir lá e visitar os povos indígenas, e na troca de experiências, para a gente chegar num ponto em que todos os explorados, todos os injustiçados, se respeitem e se amem mutuamente, né? Para não ter discriminação entre sem terra, sem casa, LGBTQIA+, os indígenas, as mulheres vítimas do feminicídio,
Então, assim, a utopia nossa é construir uma sociedade sem racismo, sem feminicídio, sem patriarcalismo, sem moralismo, sem patriarcado, superando o patriarcado e tudo, né? Mas entrosando bem essas coisas, mas não recaindo também só nas lutas identitárias. Hoje, por exemplo, tem uma grande preponderância assim, da luta LGBTQIA+. Olha, essa não é a única e nem sei se é a mais brutal violência que tem no Brasil. Tem que ser todas as lutas. Luta, a gente não pode ser nem racista, nem homofóbico, nem, né? Mas casadinho com a última coisa que eu já aprendi, é aquele princípio lá da filosofia dialética do materialismo histórico, né, marxista, dizendo, olha, a gente tem que se perguntar muito qual o lugar social que eu estou ocupando. E o lugar social que estamos, muitas vezes, se não determina, muitas vezes condiciona o nosso jeito de pensar, de agir, de fazer opções. Então, por isso que, mesmo vivendo no lugar, a gente não pode esquecer as nossas raízes, né? Eu nasci na roça, fiz muito calo nas mãos aqui, só pude começar a estudar com 9 anos, fui muito explorado pelos latifundiários, né? Hoje eu estou vivendo num meio social, vamos dizer assim, de classe média baixa, que é o seminário, onde eu tenho quem faz comida para mim, lava minha roupa e tal, né? Mas todo dia, no meio dos pobres, dizer, a gente não pode se acomodar nesse meio social que, às vezes, não é dos mais excluídos, né? Então, procurar se aliar onde está realmente a luta sendo travadas, e a gente marcar presença ali, fazer amizade, tudo, e aí a gente começa a fermentar e ser um sal bom no meio dessas lutas. Eu acho que o caminho é por aí. E termino dizendo o seguinte, a gente agora tem um agravante na história, porque nós temos uma urgência, né? Eu acho que as mudanças climáticas hoje, os eventos extremos, se agudizando cada vez mais, então, por um motivo a mais, que eu acho que a gente tem que ser muito contundente nas lutas, porque se a gente for no fogo baixo, vamos devagar, vamos negociando, vamos dialogando e tudo, daqui a pouco a nossa mãe terra já estão vivendo a era do fogo, né? Já 1,5 graus, daqui a pouco a mãe terra toda despelada, toda queimada, e poderá ser tarde demais o apocalipse na prática sendo causado aí por esses capitalistas, agronegociantes e tudo, né? Então, assim, para a gente não repetir, nós já repetimos a postura moderada, por exemplo, de todo, né, do PT, do sindicalismo e dos movimentos sociais, já ajudou a gente a cair nessa tragédia aqui, né? Se a gente não acordar, você já pensou, se não der certo agora, mesmo que a gente espere que presente de aniversário que eu estou pedindo, dia 2 de outubro, dia do meu aniversário, do Mahatma Gandhi, a gente elegeu o ex-presidente Lula aí, mas consciente que a gente não vai poder jamais cruzar os braços, vamos ter que arregaçar as mangas e florescer trabalho de base, lutas sociais nas bases, tudo para a gente não frustrar, porque se frustrar, o bolsonarismo vai voltar com tudo, e aí talvez não vamos esperar nem mais 4 anos, não, pode ser antes mesmo, pode vir muita tragédia aí. Então, gratidão por paciência de vocês, uma alegria estar com vocês, eu fico por aqui. Obrigado, viu? Erivaldo. Beijo, Wander, nós agradecemos imensamente em nome do CEBI Nacional pelo convite aceito por tu e também pela região sudeste, né? Está aqui os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Nós agradecemos a todos e todas e todes que estiveram presentes conosco e imensamente as suas palavras. E eu gostaria de encerrar nessa oração final com uma palavrinha ali que a nossa colega de caminhada, a Ivonete, colocou lá no chat, né? Onde pisa os pés,
a cabeça pensa e o coração ama. Então, que nós saibamos onde realmente nós estamos fincando os nossos pés. Gostaria que terminasse com uma oração final, Frei. Pode nos abençoar, rezar para a gente, e imensa gratidão a todos e todas que estiveram conosco, e principalmente a sua luta que nos inspira. Ok, então respiremos fundamente, sentindo que nós estamos sendo sustentados pela Mãe Terra, pela Mãe Água, o hemoxigênio, né, fruto do encontro dos raios solares com o verde das plantas ou das algas marinhas. Sintamos a força e a luz divina que nos visita e nos sustenta de 1001 formas, né, na presença dos espíritos ancestrais, né, presença dos mártires, das mártires, e de tantas lideranças que estão combatendo o bom combate, fazendo a diferença, e também de milhões de pessoas que anonimamente, como o resto de Israel, como as minorias abraâmicas, né, como dizia o nosso querido Dom Helder Câmara, que toda essa energia boa, essa luz, essa força divina, continue nos guiando, nos fortalecendo, para a gente ter paz interior, aquela paz inquieta que Dom Pedro Casaldáliga sempre pedia para todos nós, que a gente pulse muito amor, muita ternura, muita amorosidade na luta, mas que no nosso olhar, a utopia do reino de Deus, de uma sociedade, de uma terra sem males, de a gente transfigurar toda essa realidade desfigurada, né? E que a luz, o profetismo do Espírito Santo, que tudo isso continue conosco, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos, que tenham um bom final de sábado e um bom domingo. Abraço a todos e todas. Obrigado, Frei Gilberto. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Adeus, sigamos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar.